Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Eu sou Indinara Lopes e hoje eu quero refletir com vocês uma palavra que está lá em Mateus capítulo 14, no versículo 26 ao versículo 31, que diz assim: Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui nós vamos ver a Bíblia relatar quando Jesus anda sobre as águas. Jesus havia multiplicado pães e peixes, e então ele disse para os discípulos: Eu vou despedir a multidão e vocês vão na frente. Os discípulos pegaram um barco e começaram a ir. E quando eles estavam indo para chegar do outro lado, Jesus, terminando de despedir a multidão, começa a andar sobre as águas. E eles olham de longe e pensam: É um fantasma. E Jesus disse: Não tenham medo, sou eu. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. E então Jesus disse para ele: Vem. E Pedro andou sobre as águas. Quando Pedro estava andando sobre as águas e o vento estava forte, Pedro ficou com medo e olhou para o vento. E então ele começou a afundar. Mas ele clamou: Senhor, mestre, salva-me, ajuda-me. E Jesus então estendeu a mão, levantou e disse para ele: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu acho muito interessante que quando eles olham para Jesus andando sobre as águas e pensam um fantasma, Pedro vai e diz: Se és o Senhor mesmo, deixa eu ir andando sobre as águas. E ele foi com toda a coragem, mas ele olhou para o vento. Quando estava ventando forte, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Isso me fez refletir que, em muitos momentos nas nossas vidas, nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as dificuldades, para os problemas. O vento, ele sopra forte. E nós, muitas vezes, tiramos os olhos de Jesus e ficamos com medo da tempestade, do vento, da dificuldade, porque a gente sabe que chega para todo mundo os problemas, a dificuldade. Todos estamos sujeitos, passaremos por tribulações. Jesus disse isso, que passaremos por tribulações. Isso me fez refletir que nós não podemos tirar os olhos de Jesus e olhar para a dificuldade, mas às vezes é difícil, a gente acaba tirando os olhos de Jesus e olhando para o problema, porque as circunstâncias apertam, porque os problemas parecem não ter fim, e então começa a ficar tudo muito difícil, e a gente olha para os lados, não vê saída, e a gente começa a ficar preocupado, e parece que aquele vento vai nos afundar, vai nos fazer naufragar no meio da dificuldade. Nós, por momentos, estamos andando sobre as águas com Jesus, vencendo a cada dia, andando sobre as águas. Mas aí vem um problema, uma dificuldade, e a gente tira os olhos dele e olha para o problema. E quando a gente faz isso, começamos a afundar. Mas se clamarmos, ele estende as mãos e nos levanta para que a gente não venha perecer. E ele disse para Pedro depois: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E isso acontece conosco em momentos de dificuldade, que a gente olha para o vento soprando forte, para a dificuldade forte. A gente tira os olhos de Jesus e fica com medo e acaba duvidando do poder que ele tem para fazer as coisas. Acabamos duvidando que o problema vai se resolver. Quando vê, já estamos afundando. Mas essa palavra é muito para mim também, que eu trouxe aqui para a gente refletir, para que a gente possa mudar a nossa mente,
para que quando as dificuldades e o vento soprar forte, a gente continue com os olhos fixos em Jesus. Não tirar o olhar dele, nem por um segundo, para olhar para o vento. Ah, vento, você está soprando forte? Está soprando forte. Mas ele é aquele que manda e o vento e o mar obedecem. Então eu vou ficar com os meus olhos fixos nele, porque ainda que o vento esteja soprando forte, uma palavra dele, o vento, se acalma. Ainda que as dificuldades estejam soprando forte, uma palavra dele, tudo se acalma, tudo se acalenta. Uma palavra dele e as coisas voltam para o lugar. Aquilo que está bagunçado arrumado, volta para o lugar. Aquilo que está fora. Então que a gente possa guardar no nosso coração isso. Eu não posso olhar para o vento, para a dificuldade, para o problema. Eu tenho que olhar para ele, porque ele tem todo o poder. E quando ele manda, uma palavra dele faz tudo se acalmar. Uma palavra dele coloca tudo no lugar de novo, faz tudo voltar para o lugar. Então que hoje a gente venha deixar essa palavra entrar no nosso coração como um conforto, um consolo de Jesus dizendo: ei, não tenha medo, sou eu. Quando a dificuldade bater a porta, não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo, eu estou aqui, não tenha medo. Vem andando sobre as águas, vem andar sobre as águas. Mas se você tá aqui e não é a pessoa que tá andando sobre as águas, mas que já tá afundando. Você tirou os olhos de Jesus, olhou para o problema, para a dificuldade e já tá afundando. Sente que já está naufragando. Clame por ele. Clame por ele. Senhor, me ajuda. Senhor, por favor, me ajuda, me socorre. E de prontidão ele vai estender as mãos para te levantar. Ainda que ele te diga: por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que você duvidaste do meu poder? Se levanta, ele te ajuda. Grita, clama por ele. Senhor, me ajuda, me socorre. Ele vai estender as mãos. E hoje ele está nos dizendo também aqui: por que você tem duvidado? Por que você tem duvidado, homem de pequena fé, mulher de pequena fé? Fortaleça a sua fé. Peça para que ele acrescente a sua fé, para que você possa confiar e não duvidar do poder que ele tem, não duvidar de que ele pode mudar essa situação em questão de segundos. A palavra dele muda tudo. Uma palavra dele, muda tudo, muda o contexto, muda uma história. Então, que nós possamos ficar com essa palavra hoje no nosso coração. Eu não posso olhar para o vento. Eu não posso olhar para a dificuldade, para o problema. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que focar em Jesus e continuar andando sobre as águas, em confiança. O que é andar sobre as águas? É você andar em confiança. É você continuar crendo que ele pode fazer. É você continuar confiando no poder que ele tem, olhando para ele, andando em confiança. Ainda que o problema esteja difícil, ainda que o vento esteja soprando forte, eu estou andando em confiança. Eu estou andando sobre as águas com ele, porque eu sei que com ele eu posso todas as coisas e que com ele eu vou andar por sobre as águas. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe e até mais!